Turma, tudo bem com vocês? Então vamos começar nossas aulas não presenciais. A nossa primeira aula vai ser sobre farmacodinâmica. Vocês lembram quando a gente estava tendo aula presencial que a gente falou sobre farmacocinética e farmacodinâmica? Vocês conseguem lembrar a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica? Pensem aí, se vocês lembram, quando eu mostrei aquele slide para vocês explicando a diferença de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, vamos voltar naquele slide onde eu explico a diferença de farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética é o movimento que o fármaco faz dentro do meu organismo, ou seja, o que o meu organismo vai fazer com esse fármaco, por onde que ele vai passar, como ele vai ser absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. Na farmacodinâmica, nós vamos falar aí qual o efeito desses fármacos no meu organismo. Então, como que é o mecanismo de ação, quais são os efeitos bioquímicos e os efeitos farmacológicos. Lembram lá na primeira aula que a gente estava falando sobre farmacologia e eu brinquei com vocês como que o fármaco age no organismo? E até falei de um meme que tem na internet. Ah, ele vai lá e pergunta aonde está doendo. Lembram disso? Então, vocês já pararam para pensar por que alguns fármacos eles atuam na função cardíaca, diminuindo o ritmo cardíaco, e outros vão atuar lá no rim, aumentando a eliminação de água, trabalhando como diurético? Ou já pararam para pensar porque, por exemplo, o ciprofloxacino, que é um antibiótico, ele mata a bactéria, mas ele não atua no organismo, não prejudica tanto o organismo ou raramente prejudica o nosso organismo? Por que ele mata a bactéria e não mata uma célula? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, hoje vocês vão conseguir entender o porquê que cada fármaco atua em uma região. Por que ele vai ter uma ação específica? É claro que a gente vai ver que nem todos os fármacos têm uma ação específica. E é por isso que a gente tem os efeitos colaterais. Quanto mais específico for o medicamento, menor vai ser o efeito colateral dele, tá? Mas é claro que a gente vai ver isso durante a aula. A farmacodinâmica, então, vai me explicar qual o local que esse medicamento vai ter ação. Então, qual que é o local de ação do fármaco? É através da farmacodinâmica também que a gente vai saber aí qual o mecanismo de ação desse fármaco. Então, como ele vai agir dentro do meu organismo. Também é aqui dentro da farmacodinâmica que a gente vai saber aí qual concentração de medicamento que eu preciso ter para ter o efeito. Lembra quando a gente falou de biodisponibilidade na última aula? A gente fez aquela curvinha, até passei um exercício para vocês fazerem em casa. Então, é aqui que a gente vai usar bastante esse exercício, porque a gente vai precisar saber quanto de medicamento a gente precisa para ter efeito dentro do nosso corpo. E também, qual que é a dose que vai ter um efeito adverso. Muitas vezes a gente vai tomar um medicamento e ele vai ter, ao mesmo tempo, a mesma dose que tem um efeito farmacológico, efeito terapêutico, vai ter efeito adverso, porque ele não é seletivo. Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Outra coisa que a farmacodinâmica estuda é a variação da dose e resposta da droga. Vocês já ouviram falar muitas vezes que algumas pessoas tomam medicamento e esse medicamento tem um efeito muito bom para uma pessoa e para outra pessoa não tem efeito. Ou, por exemplo, quando a gente fala de penicilina. Eu sempre gosto de citar esse exemplo porque tem muita gente que tem alergia à penicilina, por exemplo. Para algumas pessoas, a penicilina é importantíssima, a pessoa toma, né, por causa de uma infecção, penicilina é um antibiótico, né? A pessoa toma por causa de uma infecção e é curada. Outras pessoas, elas têm alergia à penicilina e podem até ocasionar a morte da pessoa a administração de penicilina nela. Então, essa variação de resposta vai depender muito de cada indivíduo, beleza?
Então, pessoal, quando a gente junta aí a farmacocinética e a farmacodinâmica, a gente vai ter dados científicos e seguros para selecionar os medicamentos. Ou seja, descobrir qual medicamento vai ter um efeito adverso menor e vai conseguir combater a doença. Então, a farmacodinâmica e a farmacocinética, elas andam muito juntas, elas precisam andar juntas. Porque eu preciso saber quanto de medicamento eu vou tomar para ser absorvido e ter um efeito farmacêutico, um efeito farmacológico, tá? Então a gente vai ver que elas sempre andam juntas. É essencial ter dados tanto da farmacocinética quanto da farmacodinâmica para poder selecionar um medicamento que vai combater a doença. Para podermos entender o efeito do fármaco no organismo, a gente precisa entender o que é esse mecanismo geral de ação dos fármacos. O mecanismo geral de ação dos fármacos é o efeito do fármaco quando ele interage com o organismo. Então, ele vai interagir com macromoléculas dentro do nosso organismo, geralmente proteínas, e ele vai ocasionar aí algumas alterações a partir da sua interação, que vai desencadear aí processos químicos e fisiológicos que vão caracterizar a resposta do fármaco dentro do corpo. Para entender um pouco melhor, vamos lembrar daquele conceito que eu falei para vocês na sala da chave e fechadura. Então, pensem aí na casa de vocês, vocês têm um monte de porta, né? E um monte de chaves, vocês têm um molho de chaves. Qualquer chave dá certo em qualquer porta? Não. E é igual quando a gente fala de medicamento, de fármacos. Nós temos aí fármacos específicos para cada fechadura. Então você pensa aí que o fármaco ele vai ir pelo corpo inteiro, vai ser absorvido e vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai como se ele estivesse passeando aí dentro do nosso corpo, até encontrar o local onde ele se encaixa e vai ter efeito. Esse local onde ele se encaixa, a gente pode falar como local de ação ou como alvo farmacológico. Então, o fármaco ele vai funcionar como uma chave e o nosso alvo, o nosso local de ação, como uma fechadura. Vamos analisar essa imagem. Aqui nós temos duas chaves. Vamos dizer que cada uma delas é um medicamento diferente. Então, a chave A, ela vai conseguir encaixar certinho aqui no meu receptor. Vamos usar um termo mais correto que receptor, que é o alvo farmacológico. Eu já vou explicar para vocês por que esse termo. Então, o fármaco A, ele se encaixou no meu alvo farmacológico e vai ter a ação. Já o fármaco B, ele não conseguiu encaixar nesse receptor, nesse alvo farmacológico, e vai continuar no organismo até encontrar um alvo correto para ele. Esses alvos farmacológicos, em sua grande maioria, são moléculas proteicas, tá? Então, o fármaco, ele precisa encontrar o seu alvo farmacológico para poder ter a ação desejada. O que acontece quando a gente tem um medicamento da mesma classe, da mesma família? Eles vão ter aqui o corpo da chave bem parecido. O que vai mudar é o radical, ou seja, a cabeça da chave. Após o fármaco ligar ao meu alvo farmacológico, ele vai iniciar, cessar ou alterar a velocidade de reações bioquímicas. Então, sempre temos que pensar assim, ele não vai criar uma ação ou uma função nova para a minha célula. Nenhuma função é criada pelo fármaco. Toda a função, todo o processo que está acontecendo dentro daquela célula já são processos fisiológicos intrínsecos da minha célula. Não tem criação nenhuma de nenhum novo processo. O fármaco não cria função. Ele somente modifica funções já existentes. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente.
O fármaco não vai criar nenhuma função nova, ele só vai alterar funções biológicas existentes no meu organismo. Existem dois tipos de interação entre o fármaco e o alvo farmacológico. Uma delas é a interação agonista, quando o fármaco ele chega no alvo farmacológico, se encaixa e produz um efeito. E a interação antagonista, que é a interação mais comum dos fármacos, onde ele se encaixa muito mal ao local, lá ao alvo farmacológico, e acaba não produzindo nenhum efeito. Quando a gente fala de antagonismo, nós temos vários tipos de antagonismo, não é somente lá diretamente no receptor. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No antagonismo químico, duas substâncias em solução, elas vão se combinar e vão perder o efeito. A gente chama de ação quelante. Então, uma vai acabar quelando a outra. Nós temos dois exemplos aqui, que é o dimercaprol e os metais pesados. Então, o dimercaprol, ele acaba atuando como antídoto de metais pesados. No antagonismo funcional, a gente tem duas substâncias agonistas que vão atuar no mesmo sistema enzimático, porém com efeitos contrários. Já no fisiológico, são dois agonistas que atuam em sistemas celulares diferentes, mas acabam produzindo efeito contrário um do outro. Por exemplo, a histamina, que estimula a secreção gástrica, e o omeprazol, que inibe essa secreção. Então, os dois vão atuar como agonista, mas vão ter efeitos contrários. No farmacológico, a gente que vai ser muito usado quando a gente fala de medicamento, ocorre entre um agonista e o antagonista pelo mesmo receptor. Então, pode ser uma substância do nosso sistema mesmo, né? Uma substância endógena, e o fármaco vai competir, vai atuar como antagonista. Ele pode ser competitivo ou não competitivo. A gente já vai ver no próximo slide a diferença dos dois, tá? E nós temos aí os antagonistas metabólicos, onde as estruturas são semelhantes, são bem parecidas, que são análogos, estruturais, e eles vão se ligar ao mesmo receptor e vão acabar um interferindo no efeito do outro. O antagonismo farmacológico é o mais comum entre fármacos. Então, como eu falei para vocês, existe o antagonismo competitivo e o não competitivo. Lá no antagonista competitivo, ele vai atuar no mesmo lugar que o meu agonista. Então, ele vai interagir no mesmo lugar lá do meu receptor. Quando ele interage nesse local, ele não deixa que o agonista consiga se ligar a esse local. Já no antagonista competitivo, ele não vai se ligar ao mesmo local que o meu agonista. Ele vai se ligar em outro local do meu receptor, vai ter mudanças conformacionais nesse receptor e o agonista ele não consegue se ligar no mesmo local. Então, ele vai acabar não deixando que esse agonista tenha efeito. Os fármacos eles vão agir principalmente, então, de duas formas, como agonistas ou antagonistas. Os antagonistas são mais comuns. Eles vão agir nos alvos proteicos, que podem ser os receptores, vocês vão lembrar desses receptores, principalmente de membrana, lembrem lá de fisiologia. Eles podem atuar em enzimas, nós já vamos ver um pouquinho sobre isso, em moléculas carreadoras e transportadoras e em canais iônicos. Nos receptores é onde a maioria dos fármacos vai atuar, vai interagir. Como eu já falei para vocês, são macromoléculas proteicas que estão presentes nas células. Elas podem estar tanto na membrana celular quanto no citoplasma. Os receptores eles são definidos como qualquer sítio ativo específico para a ligação de fármacos. E o que acontece? O fármaco ele vai se ligar a esse
sítio ativo e vai fazer com que a gente tenha alterações bioquímicas e fisiológicas dentro da nossa célula. Os receptores eles podem ser considerados tradutores de sinais, tá? Também podem ser ligantes extracelulares e ocorre depois dessa ligação com o meu fármaco, mudança dentro da nossa célula, mudança intracelular. Existem diversos tipos de receptores celulares. Um receptor muito conhecido é os receptores inotrópicos. Esses receptores estão ligados aos canais iônicos, então eles ficam na membrana celular. O fármaco, ele vem, interage com o sítio ativo desse receptor. A partir do momento que ele se liga, ele vai abrir o canal e os íons vão conseguir então entrar para dentro da célula. Outro tipo de receptores que nós temos são os acoplados à proteína G. Esses receptores também ficam na membrana plasmática. Quando nós temos aí uma molécula sinalizadora, um fármaco, que interage com esse receptor, ele faz com que ocorra a troca do GDP por GTP. Quando o GTP se liga à parte alfa dessa molécula, nós vamos ver que a subunidade gama e beta vão se dissociar e faz com que ocorra então a resposta celular. Depois, é claro, nós vamos ter aí uma hidrólise do GTP, ele vai voltar a ser GDP e volta ao normal. Nos receptores de tirosina quinase, quando nós temos a molécula sinalizadora, o nosso fármaco que interage aqui com os receptores, faz com que ocorra uma fosforilação do nosso resíduo de tirosina, e isso faz com que ocorra a resposta celular. Quando falamos de receptores intracelulares, acontece dentro da célula. Um dos receptores muito comuns são os receptores nucleares. Então, nosso fármaco ele consegue entrar na célula, ele passa a membrana plasmática, dentro do citoplasma ele vai interagir com o receptor intranuclear e esse receptor vai fazer com que ele vá até o núcleo, que ele entre dentro do núcleo celular e vai interagir lá no DNA. Esse tipo de fármaco é um dos fármacos comuns quando a gente fala de medicamentos para câncer. Eu falei dos receptores celulares para vocês lembrarem como funcionam, mas os fármacos não vão atuar só de forma agonista nesses receptores. Eles vão atuar de forma antagonista também. Ou seja, o fármaco ele pode interagir lá no receptor acoplado à proteína G e vai fazer com que uma substância endógena do corpo não atue lá. Então, é muito comum a gente ter fármacos antagonistas interagindo nesses receptores que eu falei para vocês, tá bom? Outro tipo de alvo proteico que nós temos no organismo são as enzimas. E os fármacos eles podem atuar de diversas maneiras nas enzimas. Eles podem atuar ativando, inibindo ou reativando essas enzimas. Na ativação de enzima, nós temos fármacos que fornecem íons inorgânicos que atuam na ativação do sistema enzimático. Esses íons, eles podem, na verdade, atuar de duas maneiras. Uma delas é diretamente na enzima, onde eles vão alterar essa enzima e ativar. E outra forma é ligando-se ao inibidor dessa enzima. E quando ela liga ao inibidor, quando o fármaco liga a esse inibidor da enzima, ele vai impedir que esse inibidor inative a minha enzima. Na inibição enzimática, nós temos aí 4 tipos. O primeiro é a inibição reversível. Nessa inibição reversível, a gente vai ter a mesma quantidade de enzima e a mesma quantidade de fármacos. Quando a gente tem uma alta concentração do fármaco, essa inibição passa a ser irreversível, porque toda a enzima vai estar ocupada por fármaco. Nós temos, então, também a competitiva e a não competitiva.
Quando nós falamos aí de inibição competitiva, o fármaco e o substrato endógeno, o substrato do corpo, vai competir pelo mesmo local na enzima. Então, o fármaco e o substrato, eles se ligam no mesmo local na enzima. Então, pode acontecer que a minha enzima se ligue 50% ao fármaco e 50% ao substrato. Já na não competitiva, acontece que a enzima ela vai ligar em um lugar o fármaco e em outro lugar o substrato. Então, o substrato e o fármaco eles se ligam em locais diferentes. E isso faz com que o fármaco e o substrato não façam competição pelo sítio ativo. Quando esse meu fármaco ele interage com a enzima, essa interação ela pode fazer, por exemplo, que tenha uma mudança na conformação da minha enzima. E isso faz com que o substrato não consiga mais interagir com a minha enzima. Essa ligação ela pode ser reversível ou irreversível, ou seja, pode acontecer que minha enzima ela acabe sendo desativada para sempre. É claro que a enzima ela é produzida pelo nosso organismo direto, então até essa enzima ser substituída, esse acoplamento entre o fármaco e a enzima, ele não vai terminar, ela vai ficar ligada até a enzima ser eliminada do organismo. Na reativação da enzima, nós vamos utilizar fármacos específicos que vão ativar enzimas que forem inibidas. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que inseticidas inibem a colinesterase. Já ouviram falar disso? Então, a colinesterase é uma enzima extremamente importante no nosso organismo e quando a pessoa, um agricultor, tem intoxicação por inseticida, ela é inibida. E nós podemos aí, então, utilizar muitos fármacos que vão reativar essa enzima. Então, é muito importante a utilização desses fármacos, principalmente quando a gente fala em toxicologia. Na molécula carreadora ou molécula de transporte, esse nosso fármaco ele pode atuar tanto como inibidor como falso substrato. Então, aqui em roxinho, nós temos os nossos substratos. O substrato ele chega na molécula de transporte, na molécula carreadora. Quando ele se liga, aqui vocês lembram que essa molécula ela também está lá na membrana plasmática. Então, ele chega aqui, a hora que ele se liga, a molécula vai carregar ele para dentro da minha célula. A partir do momento que eu tenho um fármaco que inibe esse meu substrato de se ligar, ele não consegue ser carregado. Ou ele inibe que a molécula consiga encaminhar o substrato para dentro da célula. Ou ele ainda pode atuar como falso substrato, chegar ali e ser encaminhado para dentro da célula, tendo um efeito agonista. Já os canais iônicos, eles são como portões presentes aí na nossa membrana celular. Então, é através desses canais onde vai ter a passagem de íon. Alguns fármacos, eles podem atuar bloqueando a passagem desses íons, eles podem atuar diretamente ali dentro do canal, não deixando com que ocorra a entrada de íons, ou ele pode atuar como modulador, aumentando ou diminuindo a abertura desse canal. Alguns fármacos eles podem atuar também na supressão gênica. É claro que quando eu falo de supressão gênica, a primeira coisa que passa na cabeça de vocês são fármacos antineoplásicos, mas a gente tem outros tipos de medicamentos muito importantes aí que vão atuar na supressão gênica. Vamos ver um pouquinho sobre eles. A supressão gênica ela pode acontecer em diversos tipos de célula e vai ser utilizado para diversos tipos de fármacos também, como por exemplo antibióticos, antimaláricos, antineoplásicos, antivirais, que agora está bem alta por causa do Covid. Então, é extremamente importante para estudo
esses medicamentos de supressão gênica? Também podem atuar aqui como antihelmíntico ou no contra o Trypanosoma cruzi. Nós sabemos que esses medicamentos de supressão gênica, eles vão atuar tanto na biossíntese do ácido nucleico, quanto na inibição da síntese proteica. Quando nós falamos aí dos inibidores da biossíntese do ácidos nucleicos, nós já sabemos que esses inibidores eles não são muito seletivos, ou seja, eles vão inibir tanto as células antineoplásicas, por exemplo, quanto as células do paciente, e isso vai trazer muito efeito colateral. Então, nós temos aí, por exemplo, os inibidores da síntese desses precursores. Então, vai inibir o ácido fólico e as bases aí, as púricas e as pirimídicas. E nós temos aí também a interferência sobre a polimerização dos nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Isso geralmente são agentes antibacterianos, antimaláricos, antiparasitários e também alguns antineoplásicos. Eles vão atuar intercalando entre os ácidos nucleicos e ou inibindo as enzimas na polimerização. Claro que não precisam se saber isso detalhadamente, só quero que vocês saibam que existe esse tipo de inibição, tá bom? Já quando a gente fala aí de inibidores da síntese proteica, eles vão atuar inibindo a síntese lá de proteínas e vai interferir na tradução do RNA. Isso aqui, esse tipo de medicamento, ele é muito vasto, principalmente quando a gente fala aí de antibacterianos. E como ele inibe mais a síntese de RNA, ele não vai ter tanto efeito colateral para o paciente, não vai atuar nas células tão gravemente quanto os outros que a gente viu antes. Nós temos ainda fármacos que vão atuar sobre a membrana celular. Eles podem atuar de duas maneiras: na estrutura da membrana celular ou no transporte desta membrana. Quando a gente fala de estrutura de membrana celular, principalmente vem à nossa cabeça são os fármacos que são antimicrobianos, porque eles modificam a estrutura da membrana celular, o que faz que tenha uma permeabilidade modificada e, por exemplo, que a minha célula perca água. E esse vazamento, tanto de água quanto de outros constituintes, leva aí à morte bacteriana. Então, é muito comum, por exemplo, em fármacos antissépticos e antifúngicos, como, por exemplo, a anistatina, que é um antifúngico, né? E a anfotericina B, que é um antibiótico. Os fármacos que interagem no transporte da membrana, eles vão provocar interferência no transporte. Então, eles vão modificar, vão facilitar o transporte, vão deixar o transporte ativo, vão fazer difusão facilitada. Um exemplo desse medicamento que interfere muito na membrana é a insulina. A insulina, é claro que a gente vai falar um pouco mais para frente, ela interfere aí na permeabilidade da glicose. Então, quando a insulina ela se liga lá na nossa membrana, ela vai aumentar a permeabilidade da glicose e vai fazer com que a glicose seja absorvida pela célula. Nós já falamos aqui do mecanismo geral dos fármacos. Agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao efeito terapêutico, entre a dose que tem efeito terapêutico e a dose que tem efeito adverso. Quanto mais específico o nosso medicamento for, menor vai ser o efeito colateral desse medicamento. Ou seja, quando a gente tem um medicamento que atua somente em um alvo farmacêutico, ele não vai ter efeito colateral. Porém, isso é muito difícil de ocorrer. Na verdade, acho que não ocorre com nenhum fármaco, por isso que a gente tem tanto efeito colateral, tanto efeito adverso dos medicamentos. Olhem aqui, na primeira figura a gente tem um medicamento que ele vai interagir ali com o seu alvo proteico e ter o efeito farmacológico. Já nós temos aqui na segunda figurazinha um outro medicamento que vai interagir com o mesmo alvo proteico e pode vir a ocasionar aqui o efeito adverso. Pode ocasionar um efeito normal
ou pode vir a ocasionar um efeito adverso, por exemplo, se ele não era para ter ligado aqui e só ligado a outra proteína. Isso é muito comum de acontecer. Então, quanto mais específico ele for, menor o efeito colateral, menor o efeito adverso. Um exemplo que a gente tem são os antidepressivos tricíclicos, que além de interagir lá com o alvo no sistema nervoso central, ele também interage com outro alvo e acaba ocasionando a secura na boca. Por isso que pessoas que utilizam antidepressivos muitas vezes vão relatar para vocês que estão com a boca seca. Para falar de toxicidade, vamos voltar lá no nosso gráfico de biodisponibilidade. Quando a gente toma um medicamento, com o tempo ele vai sendo absorvido pelo meu organismo. Quando ele chega a uma determinada concentração, nós temos aí a concentração mínima efetiva, ou seja, é a partir desse momento que ele começa a fazer o efeito farmacológico. Concordam comigo? Quando eu tomo uma grande quantidade de medicamento, eu posso ter uma alta concentração desse medicamento e eu vou ter aí uma dose tóxica no meu organismo. E isso pode ter um efeito tóxico e pode levar até a morte do paciente. Essa concentração mínima, entre a concentração mínima efetiva e a concentração máxima permitida, ou a concentração máxima tolerada, nós temos aí a faixa terapêutica, que é aonde o meu medicamento vai ser eficaz e não vai ser tóxico. Nós temos aí na farmacologia, então, o índice terapêutico. Esse índice terapêutico é um cálculo onde a gente avalia a toxicidade desse medicamento. Nós pegamos aqui e dividimos a DL50, que é a dose letal para matar 50% do indivíduo. É claro, gente, que não é 50% das pessoas, tá? Essa dose letal geralmente é feita com animais. Então, eles vão ver quanto em microgramas por grama ou microgramas por quilo de medicamento acaba ocasionando a morte do indivíduo, do animalzinho, dividido pela dose efetiva. Então, quanto de medicamento eu preciso para ter um efeito terapêutico? Eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês sobre o índice terapêutico do fenobarbital. O fenobarbital ele é um anticonvulsivante muito utilizado em criança, beleza? Então, nesse fenobarbital, eu sei que a DL50, a dose letal dele para matar 50% dos ratos, é de 300 microgramas por grama. E a dose efetiva é de 100 microgramas por grama. Então, eu vou dividir a dose letal pela dose efetiva. Então, 300 dividido por 100, e eu tenho aí um índice terapêutico de 3. É um índice terapêutico muito baixo. Segundo a literatura, índices terapêuticos menor que 10 quer dizer que a minha substância, o meu fármaco, tem uma alta toxicidade. E a minha faixa terapêutica é muito estreita. Ou seja, qualquer concentração, qualquer medicamento a mais que eu tome pode me ocasionar um efeito adverso. Então, tem que ter muito cuidado com esses tipos de medicamento, tá? Claro que esse índice terapêutico é calculado em cima do animal, né? Então, às vezes ele não consegue extrapolar aí para um ser humano, mas é bom a gente sempre, quando faz a pesquisa de medicamento, verificar esse índice terapêutico do medicamento para você poder calcular aí qual vai ser a dose efetiva do medicamento sem ser tóxico para o ser humano. Então, entre os efeitos adversos, a gente tem aí os efeitos colaterais. Nesses efeitos colaterais, a gente pode ter aí em pacientes normais, com doses normais que acabam ocasionando efeito colateral. Esses efeitos eles podem ser imediatos ou tardios.
Nós podemos ter efeitos secundários ou indiretos. Temos também a toxicidade por superdosagem nesses pacientes normais e interações medicamentosas. Quando nós falamos aí de pacientes hipersensíveis, são pessoas aí que vão ter intolerância ou reação alérgica ou pseudoalérgicas. Muitos dos nossos fármacos, eles vão ter efeito colateral mesmo em dose normal. Esses efeitos colaterais são chamados de efeitos terapêuticos indesejados. Isso é normal, porque o nosso medicamento não é tão seletivo quanto a gente espera. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos fármacos não são seletivos? E muitas vezes eles têm uma ação desejada e diversos efeitos colaterais. Então, procura-se sempre ajustar a dose para que esse medicamento tenha o máximo de efeito desejado e o mínimo de efeito indesejado. Esses efeitos colaterais eles podem ser aparecer tanto quando você está tomando o medicamento como tardiamente. Por exemplo, você toma um medicamento que pode ocasionar má formação do feto ou até mesmo ocasionar câncer no estômago, no intestino. Então, eles podem ter efeitos tardios também. Outro tipo de efeito colateral são os efeitos secundários ou indiretos. Quando a gente toma um medicamento para uma ação farmacológica primária e ela acaba alterando o ambiente do nosso organismo, como por exemplo os antibióticos. Quando a gente toma um antibiótico para alguma infecção, ele também acaba matando a flora normal do nosso trato gastrointestinal. E isso faz com que ocorra a diminuição das bactérias no local e favorece, por exemplo, a infecção por fungo, como por exemplo o Clostridium. Na toxicidade por superdosagem, ela pode acontecer por dois motivos. Quando a pessoa toma um medicamento maior que a dose recomendada, vai ser uma dose excessiva que vai trazer um efeito tóxico para esse organismo, ou quando ela acaba aí acumulando droga no organismo por causa de algum problema no seu organismo. E esse problema vai dificultar a metabolização ou a excreção dessa droga. Quando que acontece isso? Quando a pessoa tem alguma insuficiência renal, que ela não está conseguindo liberar a droga, ou uma insuficiência hepática, quando ela não consegue metabolizar. E isso faz com que o fármaco fique mais tempo dentro do organismo e acabe aí trazendo um efeito tóxico para essa pessoa. Nós temos também alguns efeitos colaterais que ocorrem por causa das interações medicamentosas. As interações medicamentosas, elas podem ocorrer, então, entre uma droga e um alimento ou entre medicamento e medicamento. Quando a gente fala de droga e alimento, o primeiro medicamento que me vem à cabeça é a tetraciclina. O que acontece na tetraciclina? A tetraciclina ela não pode ser consumida com leite, porque o leite não deixa ela ser absorvida pelo organismo. Ele quela esse medicamento e ele não vai ser absorvido. Não sendo absorvido, não vai ter efeito. Já quando a gente fala de interação droga-droga, nós sabemos aí que temos interações físico-químicas. Essas interações elas acontecem antes do medicamento ser administrado, geralmente quando a gente fala de medicamento parenteral, e essas interações acabam ocasionando modificação na droga e ela não vai ter o efeito esperado. Nós temos também interações farmacocinéticas. Essas interações elas vão interferir ou na absorção desse medicamento, na distribuição, na metabolização e até mesmo na excreção. Então, elas podem ocorrer dentro do organismo, onde a droga vai modificar a farmacocinética de outra droga. E nós temos ainda a interação farmacodinâmica, onde nós temos duas drogas aí e uma droga vai modificar a atividade da outra no receptor, que seria, claro, a nossa atividade não, desculpa, que seria o nosso antagonismo.
Os medicamentos podem causar também intolerância ou alergia. Na intolerância, nós vamos ter aí um efeito farmacológico aumentado em doses normais ou em doses menores, que são as usuais. Isso, na maioria das vezes, ele está ligado aí a fatores genéticos, tá? Então, a intolerância, ela quase sempre está ligado a fatores genéticos. Já as reações alérgicas ou pseudoalérgicas, elas ocorrem geralmente num pequeno número de indivíduos. E esse indivíduo, muitas vezes, ele já foi exposto à droga. Por isso que é pseudoalérgica, porque o organismo ele desenvolveu aí anticorpos contra esse medicamento, porque ele já foi exposto anteriormente. Vocês já ouviram falar em pessoas que têm alergia à penicilina? E já ouviram falar das pessoas que falam assim, mas eu já tomei penicilina uma vez e não tive alergia, como que agora eu estou tendo? É porque o organismo ele criou anticorpo contra a penicilina, por isso que ela desenvolveu alergia a esse medicamento. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre as respostas ausentes ou fracas das drogas. Essas respostas fracas, elas geralmente acontecem em 25% dos pacientes que estão utilizando esse medicamento há algum tempo. Essa resposta ela pode ocorrer devido a mecanismos primários e mecanismos secundários. No mecanismo primário, nós temos a resistência ao fármaco devido a fatores genéticos. Então, é um fator genético, a pessoa acaba não tendo o efeito desejado, uma resposta ausente a esse fármaco. Já quando a gente fala de efeito secundário, essa pessoa normalmente já faz a utilização desse medicamento por muito tempo, faz um tratamento por muitos anos e o organismo ele vai se adaptando a esse medicamento. E com o tempo o efeito desejado já não é o mesmo, o efeito é muito fraco. Às vezes ela tem que aumentar a dose para poder ter o efeito desejado. Pessoal, nossa aula de farmacodinâmica termina por aqui. Obrigado por terem assistido e qualquer dúvida me mandem um e-mail e a gente pode conversar também por chat, tá? Um abraço para vocês, até mais!